Olá, meus amigos. Hoje é o dia 17 de abril e o título deste vídeo é Desinformação, Canetadas e Arbitrariedades. Se refere ao abuso de poder dos regimes totalitários, sempre disfarçados de democracia ou de governo popular. A desinformação ela é uma ferramenta secreta de inteligência comunista usada na antiga União Soviética durante a chamada Guerra Fria, ou continua sendo usada até hoje em todo o mundo pela esquerda revolucionária, porque a arma mais eficaz da esquerda sempre foi a desinformação. A palavra glasnost, que foi adotada pelo Mikhail Gorbachev, ela significa mentir, mudar a história. E, portanto, mentir significa o primeiro passo para roubar, matar. A desinformação é um conceito diferente de má formação, má informação. Ela é diferente, a diferença sim é do dia para a noite, uma para outra. O uso da mentira, da fake news, da inversão de fatos para a publicidade ou a promoção de um falso líder, ou santificar um corrupto, ou santificar uma ideologia. É a repetição de 1000 vezes a mesma coisa até virar verdade. O Lenin usava isso, o Mao Tse-tung usou isso. Ele dizia que a repetição de uma mentira 1000 vezes até ela virar verdade. Eles usavam isso. Mentir, mentir, mentir até que se transformasse uma lavagem cerebral da pessoa e a pessoa admitisse aquilo como uma verdade. Todos os ditadores, eles precisam arranjar um inimigo para ter razão, para poder reprimir o seu povo. E se não houver um inimigo, eles inventam. Ou é os imperialistas, ou é os capitalistas, ou é os burgueses, ou é os judeus, sei lá. Eles inventam alguma coisa para justificar as suas barbaridades. Um caso típico é o Maduro da Venezuela, que ele culpa os Estados Unidos pela destruição do seu país. E ele sabe muito bem que a culpa é do socialismo bolivariano dele e da burrice dele, que está levando o povo à falência e matando as pessoas. Mas ele culpa os americanos. Há vários livros sobre esse assunto, mas o mais importante é esse aqui, ó, Desinformação. Desinformação, esse livro é de Ion Mihai Pacepa. São dois autores, tem outro. E a obra ela é muito completa. O autor era um chefe da espionagem da Romênia, que era um país que integrava o bloco da antiga União Soviética durante a Guerra Fria. Então, ele tinha muito conhecimento sobre isso. A Guerra Fria, todo mundo sabe, foi um conflito de ordem político, militar, tecnológico, econômico, social e ideológico, né, que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética, no período entre 1949 até 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim e houve uma queda do comunismo no mundo. Foi a chamada Guerra Fria. Não houve, na verdade, uma guerra ou um conflito direto entre as duas potências, mas, dada a inviabilidade de um confronto, porque ambas as potências tinham armas nucleares, poderiam acabar com o mundo. Então, eles ficavam se provocando, mas não chegou a haver um conflito direto. O mais impressionante é que essas técnicas de desinformação, elas foram adotadas tanto pelo nazismo quanto pelo comunismo, pela União Soviética antiga, e em vários países comunistas também, como a China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, e continua sendo usado cada vez mais ainda nos dias de hoje, porque por que você acha que um líder como aquele da Coreia do Norte é adorado pelo povo faminto e desempregado? Por que você acha que o Fidel Castro, por exemplo, durante muitos anos matava o povo de fome e era adorado como um deus? Tudo pela desinformação, tudo pela propaganda enganosa. Por que você acha que o ladrão Lula e a Dilma Rousseff, aí, que roubaram, desviaram dinheiro, quebraram o Brasil durante 16 anos, exerceram a ditadura do partido e existe uma massa de pessoas que até hoje os tratam como deuses? E, inclusive, estão lutando, batalhando para soltar o Lula e ainda premiá-lo com o Prêmio Nobel da Paz e ainda inocentá-lo. Quer dizer, foi graças a essa propaganda da desinformação de massa, que essa lavagem cerebral, que tornou esse povo idiotizado desse jeito. O Brasil, a mídia naquela época era paga a peso de ouro para defender e endeusar os governantes petistas. A Rede Globo, por exemplo, com suas emissoras associadas, ela tem um monopólio da comunicação em todo o país.
jornais, revistas, blogs, eles nunca, jamais, em qualquer momento, fizeram um comentário negativo do governo, tudo isso graças à desinformação. Então, o PT gastou bilhões com os melhores marqueteiros do mundo, os melhores marqueteiros do planeta, para polir a imagem de um sapo barbudo, alcoólatra, apedeuta e transformá-lo num príncipe. A autopromoção dele com livros, com vídeos, com campanhas publicitárias mentirosas, fake news, principalmente falando mal dos americanos, dos ricos, do pessoal da direita e por aí vai. Então, esse assassinato de reputações que faziam, dossiês, calúnias, notícias falsas, promessas não cumpridas, o governante usando os melhores ternos italianos, roupas de grife, perfumes franceses, relógios, Rolex, andando de jatinho para lá e para cá, ostentando e atacando a religião, atacando a liberdade, desarmando as pessoas, promovendo o terrorismo pelos movimentos sociais, atacando a família, atacando as crianças e endeusando traficantes e bandidos. Isso aí tudo faz parte da desinformação e continua. O projeto comunista para dominar o mundo está alicerçado na mudança da narrativa da história, mudando a maneira de pensar das pessoas e aparelhando o Estado, introduzindo militantes do Partido Comunista em tudo que é área do setor, até nas Forças Armadas. Então, o regime comunista é sempre uma ditadura autoritária. E prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Onde o governo não denuncia o autor do crime, e sim a pessoa que está denunciando, ou denuncia aqueles que estão denunciando quem praticou o crime, aí vira isso aí, o bandido é que prende o xerife. O exemplo, o típico desses casos aí, é agora o presidente do STF e o episódio do amigo do meu pai. Então, o que aconteceu aí? Os ministros se arvoraram com todo o poder e prepotência e abuso de autoridade para pedalar a porta das pessoas, tomar notebook, indiciar as pessoas em inquéritos, sem nenhuma prova, sem nada, só porque eles se acham intocáveis. Tudo isso poderia ter sido evitado, ou pode ser evitado, se as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, pudessem ler um livro como esse que eu mostrei, e que é informação de verdade, conhecesse a história real, não a história falsificada, a história mudada. E o que eu digo sempre é o seguinte: jamais um oficial, por exemplo, das Forças Armadas, principalmente os oficiais que têm Estado-Maior, que têm em comando, ou oficial da Polícia Militar, poderiam desconhecer uma obra como essa. Todo mundo deveria ler, conhecer essa obra, para ter uma noção de como conhecer o inimigo e com quem nós estamos lutando. Formar massa crítica, né? As redes sociais hoje em dia estão fazendo um papel muito importante para salvar o Brasil. Porque o Brasil é um país continente com enormes desigualdades, pobreza. A esquerda luta para manter o país atrasado, cada vez mais atrasado, para não perderem o poder que eles exercem sobre o povo pobre e oprimido. Quanto mais a pessoa tiver deficiência de cultura, ou for atrasado, ou for pobre, é isso aí que a esquerda quer para explorar essas pessoas e tomar o poder, para continuar se perpetuando no poder. Dá uma bolsa lá para a criatura, mente para ele, transforma ele num coitado e se mantém assim. Isso é desinformação. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe isso, ou se inscreva no meu canal, César Ramos, para que o YouTube consiga impulsionar essa informação para mais pessoas. Obrigado a todos.